Então, olha só, os elementos de um polígono. Agora um exemplinho. Identifique os elementos do polígono abaixo. Agora aqui eu marquei todos para a gente poder identificar. Então vamos começar pelos lados. Bom, nós temos os lados AB, temos também o lado BC, temos também o lado CD, o lado DE e o EA. Ah, eu posso botar AE? Pode, mas essa configuração aqui indica que você percorreu um caminho. E eu até recomendo que vocês façam isso para não se perderem, tá vendo? AB, BC, CD, DE, EA. São os lados, né? Os segmentos. Então, beleza. 5 lados. Vértices. Nós temos os vértices A, B, C, D, E. Beleza? Ângulos internos. Nós temos aqui o Azinho, o Bzinho, o Czinho, o Dzinho e o Ezinho. Ângulos externos. Nós temos o A1, o B1, o C1, D1 e E1. Por que eu falei que o polígono tem sempre, né, nesse caso aqui, né? Ele vai ter o mesmo número de lados, vértices e ângulos internos. Nesse caso ele tem 5, então ele tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. Aí vocês vão falar, mas também tem 5 ângulos externos. Beleza, eu só marquei esses 5 ângulos externos, mas eu poderia marcar outros, porque, por exemplo, aqui, eu prolonguei esse lado aqui, BC, mas se eu prolongasse o lado AB, tá vendo? Acompanha aqui o cursor. Se eu prolongasse o lado AB, eu teria outro ângulo externo aqui, tá vendo? Conseguiram ver? Se eu prolongar AB, teria outro ângulo externo sendo formado. Da mesma forma, aqui eu prolonguei o CD, né? E aí formou esse ângulo externo aqui. Mas se eu prolongo o BC, eu teria outro ângulo externo aqui. Aí vocês vão falar, mas Pedro, eu posso representar todos esses ângulos externos? Pô, poder até pode, mas os programas não vão pedir isso. Porque se a gente notar aqui, a gente vai ver que o ângulo interno mais o externo são suplementares, formam 180 graus. Então basta que eu desenhe um. Mas o que vocês têm que ter em mente é, eu vou ter num polígono o mesmo número de lados, vértices e ângulos internos. Mas para cada ângulo interno, eu vou ter 2 ângulos externos possíveis aqui na representação. Beleza? Então a representação de ângulos externos é o dobro. Por isso que não é o mesmo. Mas aqui nesse caso a gente marcou só os 5. Beleza? Nesse caso são 5, né? A gente está 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos. Beleza, e as diagonais? As diagonais aqui, olha só. Como é que a gente faz para não se perder nesse cruzamento aqui de linhas? Bom, começa no A, né? Ordem alfabética. A. O AB não é diagonal porque é lado, né? Então são vértices não consecutivos. Então olha só. AC é a próxima, então marcou lá. AD, marcou também. Tem mais alguma que parte do A? Não. Vamos para o B então. B. Bom, BD, ordem alfabética, e BE. Beleza, agora vamos para o C. O C, teria o CA ou AC, mas já está marcado, né? É o mesmo segmento. Teria o CE. CE a gente não tem ainda, então bota lá o CE. Vamos para o D. Para o D, todos já foram, a gente já assinalou ali, Tem o BD e o AD, já estão aqui. E para o E, tem o EB e o EC, que também já estão aqui. Tá vendo? Então a gente tem também 5 diagonais. Nesse caso, o número de diagonais casou com o número de vértices e o número de lados. Mas nem sempre vai ser assim, tá bom? Em outros polígonos não vai ser a mesma quantidade, tá? Tenham em mente que isso não é uma regra. Tenham em mente que isso não é uma regra, tá bom? Bom, nomenclatura. Então a gente pode nomear os polígonos de acordo com o seu número de lados. Vamos ver na tabelinha o nome de alguns polígonos. Tcharam! A gente viu que o polígono de 1 e 2 lados não existe, né? São linhas poligonais. Bom, o de 1 nem é uma linha poligonal, é só um segmento, né? Uma reta. De 2 sim. 3, triângulo. 4, quadrilátero, tá? O polígono de 4 lados não é o quadrado. O quadrado é sim um polígono de 4 lados. Mas se eu perguntar para vocês qual é o nome do polígono genérico de 4 lados, é o quadrilátero, beleza? Aí vem, pentágono, hexágono, heptágono, octógono. Tá vendo, É o prefixo do número, né? Do numeral, mais o sufixo gono. Então, pentagono, hexagono, heptagono, octógono.
eneágono, e aí vão tendo, né, algumas adequações, né? Decágono de deca. E agora, um decágono, tá vendo? Ó, adicionou um aqui, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono e por aí vai. Beleza? Assim, os programas gostam muito de botar o icoságono. Já adianto para vocês, o de 20 lados vai aparecer. Não se assustem, tá? Assim, a partir do 20 eu botei de curiosidade, tá? Mas se ele for trabalhar com esses polígonos, ele vai dizer, considerando um pentacontágono de 50 lados, né? Ele vai dizer. Mas até o icoságono, eu recomendaria que vocês, assim, soubessem, tá? Não é, juro que não é difícil, olha só. 1 e 2 não existe, aí vem, ó, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono. Aqui, ó, um decágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono. Vai ficando tranquilo, tá vendo? Octodecágono, eniadecágono e o icoságono. Beleza? Assim, eneágono é bom porque parece ser diferente, né? A gente não trabalha muito com o prefixo de 9, né? A gente trabalha muito com esses prefixos no futebol. Mas eu sei que nem todo mundo gosta, nem todo mundo assiste futebol. Então, assim, recomendo que vocês olhem para essa tabelinha. E até o 20 é importante saber, tá bom? Bom, agora vamos ver a soma dos ângulos internos de um polígono. Então a gente chama de AI, né? AI, ó, o Aizinho aqui. Um ângulo interno de um polígono regular de N lados. Ai meu Deus, quanto N? N aqui, tá? O N é só uma variávelzinha. A gente não sabe quanto. A gente está falando de forma genérica, tá? O N pode ser qualquer número de 3 a mais infinito, né? A gente usando os números naturais, beleza? Então, N lados, representaremos a soma desses ângulos internos por SI. Tá vendo? Soma dos ângulos internos SI. Então, assim, a soma dos ângulos internos é dada por o SI, a soma dos ângulos internos é o quê? N menos 2, então a gente vai pegar o número de lados do polígono, diminuir 2, e aí sim multiplicar por 180 graus. Tá? Para calcular então o valor de cada ângulo interno, basta pegar o valor da soma e e dividir pelo número de lados. Então, olha só, uma vez que a gente pegar e tiver a soma dos ângulos internos, o que a gente vai fazer? Pegar e dividir pelo número de lados. Assim a gente acha quanto vale cada ângulo interno. Faz sentido, né? A gente tem a soma dos ângulos internos e a gente sabe que os ângulos internos é igual ao número de lados. Então, se eu tenho a soma de todos os ângulos internos, se eu dividir pela quantidade de lados, eu tenho o valor de cada ângulo interno, tá? A gente vai fazer exercício. Fiquem tranquilos, não se assustem. Taran, amarelinho para ficar marcado na mente, tá? Bom, um exemplo aqui, ó. Determine a soma dos ângulos internos e, em seguida, a medida de cada ângulo interno de um icoságono. Eu falei que aparecia e botei ele aí. O icoságono é o polígono de 20 lados, tá? É a primeira coisa para a gente resolver a questão, é saber quem é o icoságono, beleza? Então, o icoságono é o polígono que tem 20 lados, logo n igual a 20, tá vendo? Nesse caso aqui, n, o número de lados, é igual a 20, beleza? Então, a soma dos ângulos internos é dada por essa formulinha, né? A gente vai pegar o número de lados, botar aqui, diminuir 2 e multiplicar por 180. Então, 20 menos 2 vezes 180 graus. 20 menos 2 é 18, e 18 vezes 180 graus é 3.240 graus. Bom, matamos a primeira parte que pede a soma dos ângulos internos. Foi. Agora ele pede, né, a medida de cada ângulo interno. E para a gente encontrar a medida de cada ângulo interno, basta dividir o valor encontrado pelo número de lados. Então, já que ele tem 20 lados, 3.240 dividido por 20, tá? Fazendo essa continha, nós temos que cada ângulo interno de um icoságono regular mede 162 graus. Tá bom? Bom, agora outro exemplo. Soma dos ângulos internos de um polígono, né? Ainda no mesmo tema. Ó, agora ele vai dizer pra gente: a soma dos ângulos internos de um polígono regular é 720 graus. Determine o polígono. Agora, ó, ele fez o caminho contrário, né? Lá no outro, ele deu quem era o polígono, assim, deu, né? Ele falou aqui, ó, icoságono, né? E pediu a soma dos ângulos internos e a medida de cada ângulo interno. Aqui ele está dando já a soma dos ângulos internos e está pedindo para a gente achar o polígono. Então, beleza, como é que a gente faz? Bom,
Pelo enunciado, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 720 graus. Isso é dado, foi o que ele falou pra gente. Bom, a gente vai usar aqui a fórmula e ver o que acontece, ó. Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos é dada por essa fórmula. Nesse caso aqui, a gente vai pegar e substituir o SI ao invés do N, que a gente não tem, que é o que a gente quer. Achando o N, a gente vai saber quantos lados ele tem e vai saber quem é o polígono. Beleza? Então, pega os 720 graus, joga aqui. Então, N menos 2 vezes 180 graus igual a 720. Tanto faz, tá? 720 igual a isso, ou isso igual a 720. Beleza? Então, show. Olha só. Aqui está tendo uma multiplicação, não é? Vamos lá. Como é que a gente faz? Passa para lá dividindo, né? Porque eu quero sumir com esses 180 graus. Então, eu dividiria esse lado aqui por 180 graus e cortaria. E da mesma forma, eu divido aqui por 180 graus. É isso que a gente faz. Então, o N menos 2 é igual a 720 graus dividido por 180 graus. Bom, fazendo essa continha aqui, a gente chega que N menos 2 é igual a 4. O que a gente faz? Menos 2 passa para lá com o sinal positivo, né? No caso, eu tenho menos 2. Para eu deixar a letrinha sozinha aqui, eu somo 2 desse lado, somo 2 do outro lado também. Então, o N é 4 mais 2, que é igual a 6 lados. Bom, matamos quantos lados o polígono tem, mas ele quer o polígono, ele determina o polígono. 6 lados não é o polígono. Quem é o polígono? O polígono é o hexágono. 6 lados. Beleza? 6 vértices, 6 ângulos internos. Mas quantas diagonais? Se vocês repararem, vai ser muito mais de 6. Olha aqui, partindo do A, né? Nós temos aqui o AB não conta, né? Nem o AF. Então, olha só. Só aqui, ó, no AC, 1. AD, 2. AE, 3. Para o B, BF, BE, BD, 6, né? Para o C, CE e CF. Tá vendo? Então passou de 6, né? Então, o que acontece lá no pentágono, no caso, é que ele tem 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos, 5 diagonais. Mas isso não é uma regra, tá? A gente vai calcular o número de diagonais mais pra frente. Bom, a soma dos ângulos externos de um polígono agora. Então a gente vai chamar de AE, né, o ângulo externo, já que a gente chamou de AI, o ângulo interno. Então, se já é um ângulo externo de um polígono regular de N lados, representaremos a soma desses ângulos externos por SE, tá? E aí, é bem mais tranquilo, por quê? A soma dos ângulos externos de um polígono vai ser sempre igual a 360 graus. Sempre, sempre. Para o polígono de 100 lados, sim. Para o polígono de 1000 lados, sim. 360 graus. Então, sendo assim, a soma dos ângulos externos é 360 graus. E para calcular o valor de cada ângulo externo, basta pegar esse valor da soma dos ângulos externos e dividir por n também, né? Então, o ângulo externo é SE dividido por n, só que SE é 360, então o ângulo externo vai ser dado por 360 graus dividido por n, tá? Então, vale ressaltar que o AI e o AE são suplementares, como eu tinha mostrado para vocês lá antes, e, portanto, o AI mais AE, ângulo interno mais ângulo externo, igual a 180 graus. Aqui, ó, no caso, peguei um triângulozinho, nós temos aqui um ângulo interno, um ângulo externo, que somados são 180 graus. Mais uma vez, ó, eu escolhi prolongar esse lado aqui, tá vendo? Poderia ter prolongado esse lado aqui para cá, e aí apareceria um ângulo externo aqui, que somado com esse ângulo interno também daria 180 graus. Beleza? Mas esses ângulos externos aqui, né, o que surgiria aqui embaixo, são opostos pelo vértice, portanto possuem a mesma medida. Por isso que basta que eu desenhe um, tá? Mas vocês têm que ter em mente que eu poderia desenhar o outro aqui. Beleza? Amarelinho para ficar gravado na mente. Bom, diagonais de um polígono. Consideremos um polígono de n lados. De novo, né? Sempre estou falando de n lados, porque pode ser qualquer lado, né? Qualquer quantidade de lados, né? Sem ser 1 e 2, claro. Para determinar o número de diagonais, Dzinho, utilizamos a seguinte relação. Eu vou falar que o número de diagonais é o número de lado vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. De novo, sem pânico, o número de diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. O que eu vou fazer? Ele vai lá dizer pra gente ou o número de diagonais ou o número de lados, né? Se ele der o número de lados, a gente vai pegar e jogar aqui, ó. Aqui e aqui. Primeiro vou realizar essa subtração
depois essa multiplicação e dividir por 2, ou algum cancelamento aí e achar. Ou se ele der para a gente número de diagonais, que a gente vai fazer? Vai fazer aqui, transformar numa funçãozinha do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau, perdão, e achar quanto vale o n, quantos lados ele tem, e aí sim dizer o polígono, beleza? Então, um exemplinho para terminar. Diga quantas diagonais possui um pentágono regular. A gente já viu que são 5, mas vamos ver aqui com essa continha. Bom, o n então é igual a 5, já que ele é um pentágono regular, ele tem 5 lados. Então as diagonais do pentágono, ó, peguei o n, né, substituí por 5, só para vocês verem acontecendo. 5 menos 3 dá 2, então 5 vezes 2 por 2. Eu poderia fazer, ó, 5 vezes 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, ou cancelar esse 2 com esse 2, fico com 5. 5 diagonais, aqui o nosso pentágono com as 5 diagonais. Então o hexágono que a gente estava vendo, né, ele tem 6 lados, correto? Então aqui a gente substituiria o n por 6, né? Então como é que ficaria? 6 menos 3, né, que dá 3. 3 vezes 6, que dá 18. 18 dividido por 2, 9. Então o hexágono tem 9 diagonais. Beleza? Então é isso, gente. Essa foi nossa aulinha de polígonos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, tá bom? Não deixem mesmo de fazer os exercícios, porque só exercitando que a gente vai aprender, vai saber onde está com dúvida. E tendo dúvida, procurem a gente, tá bom? Um beijo, um abraço, continuem se cuidando na medida do possível e estamos juntos.